Olá pessoal, estamos na nossa quarta aula, ainda sobre potenciação. Aqueles que estão visitando nosso canal agora, já temos as aulas 1, 2 e 3 tratando desse assunto tão importante. Vamos agora, junto com vocês, tratar de algumas informações detalhadas sobre potenciação. Vamos lá. Então vamos calcular algumas potências. Letra A, letra B, letra C. Então, com certeza, no acompanhamento que vocês fizeram das nossas aulas, não teremos dificuldades na resolução dessas questões. Se deseja resolvê-las, dê um tempo nesse vídeo. Muito bem. Vamos para a letra A. Na letra A, nós vamos resolver um parênteses que possui uma fração elevada ao quadrado vezes outro parênteses que possui uma fração elevada ao cubo. Como nós já sabemos, vamos multiplicar o expoente externo pelos expoentes internos no primeiro parênteses. Repare que o 2 e o A não apresentam expoente, então esse expoente é 1. 1 não precisa ser escrito no expoente. Então vamos lá, ficou 2 elevado a 1 vezes 2, A elevado a 1 vezes 2, e o B ao quadrado ficou B elevado a 2 vezes 2. Na parte de baixo do primeiro parênteses, C elevado a 3 vezes 2. Segundo parênteses, a mesma coisa, chamando a atenção para C e B, onde o expoente é 1, não precisa ser escrito. Então ficamos com A elevado a 2 vezes 3, C elevado a 1 vezes 3, e embaixo B elevado a 1 vezes 3. Seguindo, ficou o resultado 2 elevado ao quadrado vezes A elevado ao quadrado vezes B à quarta sobre C à sexta, multiplicado por A à sexta vezes C ao cubo sobre B ao cubo. Então, nosso próximo passo, vamos fazer multiplicações das frações, já organizando as bases iguais. Lembra que a gente já fez isso várias vezes. Então ficou 2 ao quadrado, A elevado ao quadrado junto com A elevado à sexta, a ordem dos fatores não altera o produto. Ficou B ao quadrado vezes C ao cubo e mantivemos embaixo C elevado à sexta vezes B ao cubo. Continuando, 2 ao quadrado vezes, conserva a base A e soma-se os expoentes na multiplicação de bases iguais. Então ficou 2 mais 6, B à quarta vezes C ao cubo, sobre C à sexta vezes B ao cubo. Ficamos então com 2 ao quadrado vezes A elevado a 8, vezes B à quarta vezes C ao cubo sobre C à sexta vezes B ao cubo. Continuando, agora eu vou fazer 2 ao quadrado vezes A à oitava, vou fazer a base B à quarta dividido pela base B à terceira. Para que eu tenha divisão de bases iguais, então eu mantenho uma base, B, e subtraio os expoentes, 4 menos 3. Letra C é a mesma coisa com um detalhe. Eu tenho C ao cubo na parte de cima, e embaixo eu tenho C à sexta. Então eu vou manter o C e vou subtrair, mais uma vez, 3 menos 6. Reparem que aqui a gente fica com 2 ao quadrado vezes A oitava vezes B elevado a 1, não precisaria, C elevado a menos 3. Então, muito cuidado aqui nesse C a menos 3, porque nós fizemos a divisão C elevado a M dividido por C elevado a N, que fica C elevado a M menos N. Acontece que 3 menos 6, o resultado vai dar negativo, por isso que apareceu C a menos 3. Tranquilo? 2 ao quadrado, 4, A oitava, B, C a menos 3. Ok? Alguma dúvida? Dê uma outra olhadinha com calma. Vamos em frente. Muito bem. Na letra B, nós vamos ter uma fração elevada ao quadrado sobre um produto elevado ao quadrado. Vamos então resolver. Primeiramente, nós já sabemos que no 3, no x, como não tem expoente, é porque 1. 1 não se escreve no expoente. Então veja que fica 3 elevado a 1 vezes 2, x elevado a 1 vezes 2, y que era ao quadrado, fica y elevado a 2 vezes 2. Parte de baixo da primeira fração, 3 vezes 2 e 3 vezes 2. Na parte inferior eu tenho A vezes B. Lembrando que A é 1 no expoente, B é 1 no expoente. Então fica A elevado a 1 vezes 2, B
elevado a 1 vezes 2. Fazendo as contas, eu tenho 3 ao quadrado, x ao quadrado, y à quarta, a à sexta, b à sexta, sobre a ao quadrado vezes b ao quadrado. Continuando, eu tenho 9, x ao quadrado, y à quarta, sobre a elevado à sexta, vezes b elevado à sexta. E aí eu faço aquela inversão, porque quando eu divido duas frações, repare que eu estou dividindo a primeira fração pela segunda. Então eu faço o inverso da segunda. O inverso de a ao quadrado vezes b ao quadrado sobre 1. Lembre que esse 1 não precisaria aparecer embaixo no denominador. Eu faço a inversão, fica 1 sobre a ao quadrado vezes b ao quadrado. Vamos lá. Veja que agora nós temos 9x elevado a segunda vezes y ao quadrado sobre a elevado a 6 vezes b elevado a 6 vezes a outra fração 1 em cima e a ao quadrado vezes b ao quadrado embaixo. Fazendo a multiplicação de frações, nós temos parte de cima 9x ao quadrado vezes y à quarta, foi multiplicado por 1, permanece ele mesmo. Embaixo a gente vai fazer aquela multiplicação de bases iguais. Vou pegar a elevado a sexta e vou fazer com a elevado ao quadrado. Então, no produto eu conservo a base a e somo os expoentes, 6 mais 2. Fazer a mesma coisa para o b. Então eu vou pegar b elevado a 6 e vou somar com b elevado ao quadrado. Fica 6 mais 2. Tranquilo? Seguindo, eu tenho 9x ao quadrado vezes y à quarta sobre a oitava vezes b oitava. Resposta final. Tranquilo aí? Cuidado com aquela questão da divisão de fração por fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Letra C. Na letra C eu tenho no primeiro parênteses 4 elevado a 7 vezes 4 elevado a 10 vezes 4, que não aparece aí, mas é 1. Elevado ao quadrado vezes 4 elevado a 5, parênteses elevado a 7. No primeiro eu vou conservar a base igual, que é 4, e vou somar os expoentes. Então 7 mais 10 mais 1. No segundo eu vou manter por enquanto. Então eu fico com 7 mais 10 mais 1, 18. Então 4 elevado a 18 elevado ao quadrado vezes 4 elevado a 5 elevado a 7. Resolvendo eu tenho 4 elevado a 18 vezes 2 vezes 4 elevado a 5 vezes 7. Que vai resultar em 4 elevado a 36 vezes 4 elevado a 35. Conservo a base e somo novamente os expoentes. 36 mais 35, eu vou ficar com 4 elevado a 71. Resposta final. Esse foi bem tranquilo, para dar uma relaxada, então cuidado aí com os expoentes, mas foi bastante tranquilo. Vamos em frente. Agora outras potências para continuar nossos exercícios que vão propiciar uma tranquilidade na hora de trabalhar com potências. Na letra A, eu tenho 2 elevado a menos 1 menos parênteses menos 2 elevado ao quadrado mais parênteses menos 2 elevado a menos 1 e embaixo 2 ao quadrado mais 2 elevado a menos 2. Na letra B eu tenho 3 ao quadrado menos 3 elevado a menos 2. Embaixo eu tenho 3 ao quadrado mais 3 elevado a menos 2. E na letra C eu tenho uma fração menos meio elevado ao quadrado, outra fração meio elevado ao cubo. Embaixo eu tenho um colchete, dentro dele eu tenho menos meio elevado ao quadrado e o colchete elevado à terceira. Então vamos resolver com bastante calma. Aqui a gente já está aprofundando um pouco as questões sobre potenciação. E muitos detalhes precisam ser cuidados aqui para que não ocorra nenhum tipo de engano ou equívoco na resolução das questões. Vamos lá. Letra A. Na letra A eu tenho a seguinte conta para fazer. 2 elevado a menos 1, como é que a gente faz? Lembrando, para tirar o negativo do expoente, eu inverto a base, era 2, ficou 1 sobre 2, e o expoente fica positivo. Como era 1, não precisa ser escrito. Lembrando agora, menos, mantemos o menos e tem um parênteses, menos 2 ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado, positivo. Repare que ficou 4. 4 não precisa ser escrito o positivo. Vamos lá. 2 a menos 1, eu tenho, para tirar o negativo do expoente, eu faço 1 sobre 2 e o expoente ficaria 1, mas não precisa ser escrito. Mantenho menos
menos 2 elevado ao quadrado, dentro do parênteses, qualquer base negativa elevada ao expoente par fica positivo. Veja que não precisa escrever o mais na frente do 4. Aí vem mais, eu tenho menos 2 elevado a menos 1. Primeiro eu vou tirar o negativo do expoente. Para tirar o negativo do expoente, eu inverto a base. Então era menos 2, ficou 1 sobre menos 2 elevado a 1, mas 1 não precisa ser escrito. Parte de baixo eu tenho 2 ao quadrado, 4, mais 2 elevado a menos 2. Novamente, para tirar o negativo do expoente, eu inverto a base, que é 2, fica 1 sobre 2, elevado ao quadrado. Repare que o menos 2 do expoente ficou 2. Continuando. 1 meio menos 4. Repare que eu tinha ali mais, menos. Mais na frente do parênteses, e dentro do parênteses eu tinha menos meio. Então, mais com menos dá menos, neste caso. Embaixo fica 4 mais 1 quarto. Continuando. Vamos lá. Agora eu tenho meio menos 4 sobre 1 menos 1 sobre 2. Nós vamos tirar o MMC 2, 1 e 2. Depois embaixo nós vamos tirar o MMC de 4 sobre 1 mais 1 sobre 4, o MMC de 1 e 4. Vamos ver como é que fica. Então 1 menos 8 menos 1. Como é que eu encontrei isso? Eu fiz. Então vamos lá. O MMC da parte de cima deu 2. Então eu faço 2 dividido por 2 da primeira fração meio, fica 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, mantive 1 lá em cima. Agora, 2 dividido por 1, do 4 sobre 1, dá 2. Então, 2 vezes 4, mantive lá o menos, ficou 8. E por último, 2 dividido por 2, lá da última fração da parte de cima, fica 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Parte de baixo, o MMC vai dar 4. Não se preocupe que nós vamos ter aulas específicas sobre MMC, MDC, fatoração. Vai ser tratados aqui no nosso canal. Aproveitando, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Voltando, eu tenho MMC 4, 4 dividido por 1 na primeira fração de baixo dá 1, 4 vezes 4, 16. 4 dividido por 4 da segunda fração da parte de baixo fica 1. 1 vezes 1, 1. Então, fazendo as contas necessárias, fica 1 menos 8 dá menos 7, menos 7 com menos 7 dá menos 8. Negativo com negativo, eu vou encontrar um negativo. Então, vai dar menos 8. Sobre 2, e a outra fração, 16 mais 1, 17 sobre 4. Já sabemos, nós vamos fazer mais uma vez. Para dividir fração de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu tinha 17 sobre 4, ficou 4 sobre 17. Fazendo a multiplicação, eu tenho menos 32 na parte de cima e 34 na parte de baixo. Posso simplificar, outro assunto que a gente também vai tratar aqui. Posso simplificar, vai ficar menos 16 sobre 17. O objetivo nesse tipo de questão é sempre encontrar uma equação chamada irredutível, quando não tem mais nada para fazer, não tem mais simplificação para ser feita. Então repare que 32 por 2 ficou 16 e 34 por 2 ficou 17. Resposta final. Tranquilo até aí? Vamos em frente. Letra B. Na letra B, nós vamos fazer 3 ao quadrado menos 3 elevado a menos 2 sobre 3 ao quadrado mais 3 elevado a menos 2. Com muita atenção, 3 ao quadrado menos, para tirar o negativo do expoente, menos 2, eu inverto a base que era 3, fica 1/3. O expoente que era negativo ficou positivo, então ficou 1 sobre 3 ao quadrado. Na parte de baixo eu mantenho 3 ao quadrado, vou fazer a mesma coisa com 3 elevado a menos 2. Para tirar o menos 2, eu inverto a base, era 3, ficou 1/3. E o menos 2 transformou-se em 2, então ficou 1 sobre 3 ao quadrado. Fazendo aqui os cálculos, fica 9 menos 1 nono, e a parte de baixo fica 9 mais 1 nono. Continuando, eu tenho 9 sobre 1 no primeiro, naquele 9 ali eu tenho 1 embaixo que não precisaria ser escrito, menos 1 nono. Na parte de baixo, 9 sobre 1 de novo, mais 1 nono. Eu vou tirar o MMC, na parte de cima vai dar 9. 9 dividido por 1 na primeira fração de cima dá 9. 9 vezes 9 é 81. Segunda fração de cima, 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1, 1. Como tinha o menos, menos 1. Parte de baixo da fração,
eu tenho 9 dividido por 1, na primeira fração de baixo, vai dar 9. 9 vezes 9 é 81. 9 dividido por 9 dá 1. Então 1 vezes 1, 1. Então ficou mais 1. Aqui, para quem já sabe, poderia cortar o 9 com 9 na simplificação. Mas vamos deixar isso para depois. Continuando. 81 menos 1 dá 80 sobre 9. E 81 mais 1 dá 82 sobre 9. Novamente, nós vamos conservar a primeira, 80 sobre 9, e vamos dividir pelo inverso da segunda, 9 sobre 82. Posso simplificar o 9 com 9 e vou obter como resultado 8 sobre 82. Quando possível, eu tenho que chegar numa fração irredutível. Então ainda posso dividir 80 por 2 e 82 também por 2. Vai resultar em 40 sobre 41. Essa é a resposta final. Foi tranquilo essa, né? Muito bem, vamos seguir. Letra C. Letra C, eu tenho menos meio elevado ao quadrado vezes meio elevado ao cubo. Parte de baixo, entre colchetes eu tenho parênteses, menos meio ao quadrado, fecha colchete elevado ao cubo. Então vamos lá. Expoente externo vezes expoente interno. Então no primeiro eu fico com 1 sobre 2 ao quadrado. Note que o sinal de menos já foi resolvido, porque qualquer número elevado ao quadrado dá positivo. Segunda fração de cima, meio elevado a 1/3. Então eu tenho 3 expoente externo multiplicado pelos internos. Então ficou 1 sobre 2 ao cubo. Na parte de baixo eu resolvo o parênteses, como era negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então ficou 1 sobre 2 ao quadrado. Mantenho o colchete elevado ao cubo. Continuando, eu tenho 1 sobre 4 vezes 1 sobre 8, embaixo 1/4 elevado ao cubo dentro do colchete. Resolvendo o produto, eu tenho 1 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Na parte de baixo, 1 elevado ao cubo dá 1, fica 4 ao cubo. Então, onde eu tenho 1 sobre 32 sobre 1 sobre 64. Mais uma vez, conservamos a primeira 1 sobre 32 e multiplicamos pelo inverso da segunda, que era 1 sobre 64, fica 64 sobre 1. Fazendo as contas, eu tenho 64 sobre 32. Preciso chegar na fração irredutível, vou dividir por 2 o numerador e o denominador, da onde vai sair 2. 64 dividido por 32 dá 2. Resposta final. Bem tranquilo essa aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Curta a nossa página, divulgue para seus amigos e até a próxima.